Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, para não fugir do costume, paternidade bem resolvida. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Essa palavra, ela se designa a todos que são filhos. Seja você hoje um homem, uma mulher já adulto, uma criança, um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente. Se você está aqui vivo hoje é porque alguém te deu a luz. E se isso não bastasse, antes disso já havia alguém que sonhava com a sua existência, Deus. Então, automaticamente você é filho e automaticamente essa palavra é para você. Então, vira para o irmão do lado e fala, essa palavra é para você. Quem trouxe a Bíblia, abre ela assim, em qualquer lugar, abre, levanta. Eu acho tão bonito, pode levantar. Tenta dar uma olhadinha, olha que bonito. Abre aí em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Essa é uma passagem que a gente já leu, a grande maioria aqui conhece, a passagem do filho pródigo. Mas eu gosto muito dela porque a gente consegue tirar muitas lições. A gente vai ler juntos, amém? Vamos ler. Capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido. Senhor meu Deus, eu te agradeço mais uma vez, porque estamos aqui, porque temos a oportunidade de sermos direcionados por Ti. Pai, nós abrimos o nosso coração neste momento para que o Senhor fale conosco, Jesus. Tudo que está escondido no mais íntimo do nosso ser, nós abrimos e pedimos que o Senhor olhe, que o Senhor trate, que o Senhor restaure. Pai, nós entregamos as nossas vidas neste momento e nós pedimos, Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente continuar, antes de a gente continuar a ler, é importante que a gente entenda o contexto dessa história. Qual que é o contexto dessa história? A gente vê a história de um filho que ele vai embora de casa. E naquela época, era visto como uma desonra, como um absurdo, quando o filho pegava parte da herança com o pai dele ainda vivo. E é o que a gente vê nessa história. O filho mais novo ainda pega parte da herança com o pai dele ainda vivo e ele vai embora. Então, para a gente é muito fácil olhar para essa passagem e ver a rebeldia desse jovem. É muito fácil. Mas hoje eu te convido a olhar essa história por uma outra perspectiva. Pela perspectiva do filho mais novo. Imagina que esse filho tivesse razões para deixar o pai. Imagina que esse filho tivesse feridas tão intensas e tão profundas na alma dele, que estava fazendo com que o convívio familiar fosse impossível. Muitas pessoas vivem isso hoje em dia.
Muitas pessoas estão tendo essa dificuldade hoje em dia. Então, a partir de agora, a gente vai olhar para essa história, a gente vai olhar para esse filho, que mais do que perdido, estava ferido. Amém? Um filho que por diversas razões e circunstâncias decide se ausentar de um dos relacionamentos mais íntimos que existem, o relacionamento com os pais. Será que você se identifica com essa história? Será que por causa dos conflitos familiares, dos traumas e das feridas, você só quis ir embora de casa? Será que por causa do passado, a sua única solução era ir embora e tentar fazer tudo diferente? Eu quero que você reflita hoje, independente da sua idade. Independente. Porque a forma como você tem o seu relacionamento com seus pais, ou como você teve, ela reflete automaticamente no seu relacionamento com Deus. Amém? E eu vou dividir essa história em 3 partes. E a primeira delas é a trajetória de um filho perdido. Bom, o que a gente vê até agora é um filho que foi embora. Ele quis ir embora de casa para fugir dos conflitos que ele vivia dentro da casa dele. Dos conflitos que pareciam impossíveis de serem resolvidos. E para a gente entender um pouco melhor, a gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos e intimidade. Todos nós fomos criados para nos relacionarmos. O relacionamento provém de Deus. Nós nos relacionarmos é tão essencial quanto pão e água na nossa vida. Se nós não nos relacionamos, nós não conseguimos ter uma vida saudável e equilibrada. Um dos sinais de que a pessoa está com um problema emocional, um dos principais e primeiros sinais que a gente nota, é que ela não se relaciona, ela se isola. Quando você está triste, o que você faz naturalmente? Você se isola. Você não quer conversar com Deus e com o mundo, você quer ficar no seu canto. E hoje mesmo, e a gente vê que hoje, mesmo com tanta facilidade para o ser humano se relacionar, o ser humano está ficando cada vez mais isolado. A gente se isola cada vez mais uns dos outros. As pessoas estão parando de se relacionar, estão parando de ter intimidade. A gente vai entender o porquê disso. Voltando lá no início, Adão e Eva, quem lembra deles? Vocês lembram? Vocês estavam lá com eles? Adão e Eva, os dois. Se começaram o primeiro casal. Deus proporcionou o relacionamento entre os dois. Todo relacionamento provém de Deus. É equivocado a gente achar que Adão era um cara solitário. Às vezes a gente tem a imagem de um homem sentado na beira do laguinho jogando pedrinhas. Aí Deus olha para ele e fala, tadinho dele, vai dar uma mulher para ele. Só que não. A criação de Eva, Eva foi criada, mas para brilhantar a criação. Vira para uma mulher perto de você e fala, você é brilho, irmã. Você é brilho, você foi criada para brilhantar a criação de Deus. A criação de Eva refere-se muito mais à revelação do que à necessidade. Como assim, Bia? Eva não foi criada para suprir uma necessidade de Adão. Eva foi criada para nos mostrar o quão é importante o relacionamento. Eva foi criada para revelar a importância dos relacionamentos. Deus nos criou para nos relacionarmos. E Ele criou Adão e Eva como exemplo disso para a gente. Coloca no dedo, Adão e Eva. Ele criou eles para nos mostrar que sozinho ninguém se relaciona, nós precisamos uns dos outros. Mas o que aconteceu no decorrer dessa história? Os dois comeram do quê? Do quê? Do fruto. E comendo esse fruto, o pecado entrou no mundo e veio a queda. A queda do homem. A queda, ela adoeceu o corpo, a alma e o espírito do homem. E com isso houveram sequelas. E algumas dessas sequelas foi a perda do potencial para relacionamentos e a perda da intimidade entre o homem. Com a perda dessa pureza, dessa naturalidade, todos nós começamos a nos vestir com folhas de figueira, nos escondendo de Deus e uns dos outros. É importante a gente notar que quando eles percebem, quando eles comem o fruto, eles se escondem com folhas de figueira. Vocês lembram lá da história? Eles se escondem. Mas é importante a gente notar que, por exemplo, Adão, ele não se escondeu somente de Eva. Ele se escondeu de quem também? E Eva, ela não se escondeu somente de Adão, ela se escondeu de quem?
Por isso que eu pergunto para vocês, como tem sido o relacionamento com seus familiares, com a sua família, esse relacionamento íntimo? Porque ele reflete automaticamente no seu relacionamento com Deus. Reflete por um momento. E aí em Gênesis 3:9, a gente vê Deus indo até o jardim, como ele fazia todos os finais de tarde para falar com os filhos dele. Todo final de tarde, Deus ia até o jardim para ter um momento de relacionamento com os filhos. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele mesmo assim chama. Deus não vai até Adão e Eva, ele os chama. E ele fala, filhos, cadê vocês? Onde vocês estão? E Deus, ele tem nos chamado hoje. Deus não queria... a intenção de Deus ao chamar Adão e Eva não era punir eles pelo que eles tinham feito, mas era tirar eles desse esconderijo e reatar os relacionamentos deles com Deus e um com o outro. E Deus tem chamado a gente hoje. E a intenção, às vezes, quando a gente está escondido e distante de Deus, Ele nos chama, não para nos punir, não para nos julgar, não para nos criticar, mas para tirar a gente desse esconderijo e reatar o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. E Deus tem te chamado hoje para você voltar para casa. Deus, Ele tem nos chamado para a gente voltar para casa hoje. Eu vejo muitos filhos perdidos por aí. Muitos filhos. Filhos que são bem-sucedidos, empreendedores, já são adultos com as suas próprias famílias, mas são vazios emocionalmente. Do que eles precisam? Dos pais. Eles precisam do pai. Pessoas que estão buscando suprir esse vazio emocional em diversas coisas, mas eles só vão suprir com os pais, com o pai. E novamente, Deus tem te chamado hoje para você voltar para casa. Amém? As consequências da fuga. Relembrando a história, nós vemos a história de um filho que saiu de casa para fugir dos conflitos, para fugir dos traumas, para fugir das feridas. Nós falamos sobre a trajetória dele, que tudo começou com uma perda de relacionamento. E agora a gente vai conversar um pouco sobre as consequências dessa fuga. E a primeira delas se chama codependência. Vai aí no versículo 13, você está no capítulo 15, né? Volta no versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Essa parte. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. A codependência. O que é codependência? Que palavra esquisita é essa? É a dependência, é você depender da dependência do outro. É você agir com as atitudes do outro. Sendo bem mais direta, é você reproduzir ações que foram herdadas de pais para filhos. Eu vou fazer algumas perguntas. Quem aqui já pensou ou já falou essa frase? Eu nunca vou agir como a minha mãe. Eu nunca vou fazer o que o meu pai fazia. Eu nunca vou fazer isso. Ou eu não vejo a hora de sair de casa, formar minha própria família e fazer tudo diferente. E aí passaram-se os anos e quando você se vê, você está fazendo a mesma coisa que seus pais faziam. Aquilo que você mais odiava, quando você vê, você está reproduzindo e fazendo a mesma coisa. Isso se chama codependência. Vou contar uma história para vocês. Tem a história de um pastor que eu estava lendo. E ele comentou que teve um dia que ele chegou em casa muito cansado, muito exausto, muito irritado. Sabe aquele dia que deu tudo errado e você não vê a hora de chegar em casa e dormir só para o dia acabar antes? E era esse dia para ele. E foi um dia super exaustivo. E ele falou que chegou a noite, todo mundo foi dormir. E aí ele estava lá dormindo e durante a noite ele foi acordado repetidas vezes pela filhinha dele. A filhinha dele estava tendo pesadelo. E aí a cada 5 minutos ela ia no quarto dele para acordar ele. Você lembra, pai? É. Ele ia lá várias e várias e várias vezes. Aí ele falou que foi, colocou ela na cama, dormiu. Estava dormindo. Ele voltou para a cama, dormiu. De novo, quem é que vai lá? A filha dele. Ele falou que naquela hora ele ficou com tanta raiva,
com tanto ódio. Ele estava muito, muito bravo. Ele levantou, ele pegou ela com força no braço, colocou ela na cama. Ele falou que naquele momento ele olhou nos olhos amedrontados dela. E naquele momento o Espírito Santo falou assim para ele: filho, você não é o seu pai. Ele comenta que o pai dele não era um homem estressado, bravo, mas que quando alguma coisa ou alguém irritava o pai dele, ele se transformava por completo. E por causa disso, ele tinha prometido para ele mesmo que ele nunca seria como o pai dele. Ele tinha prometido que ele seria um homem calmo, um pai calmo. Ele não ia ser estressado e bravo como o pai dele. E aí, quando ele se vê agindo como o pai dele agia, ele sente o Espírito Santo falando assim para ele, lembrando ele: filho, você não vai vencer isso sem a minha ajuda. Peça a minha ajuda. Sem a minha ajuda, você não vai vencer e não vai conseguir controlar esse temperamento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que chegou o tempo da gente quebrar com os padrões da herança, do passado. Chegou o tempo da gente quebrar com o que vem lá de trás, que a gente começa a reproduzir e passar para os nossos filhos. Chegou o tempo da gente quebrar isso. Chegou o tempo da gente se revoltar e quebrar e acabar isso com, de uma vez, tudo que você sofreu no passado. Tudo que nunca foi conversado quando você era criança, adolescente, jovem. Tudo que te marcou, não deixa que marque os seus filhos também. Não fuja que nem o filho pródigo, não fuja dos conflitos, não fuja das conversas, não fuja do diálogo. Porque talvez tudo que você sofreu, os seus filhos vão acabar sofrendo também. Não fuja. Quanto mais você fugir, quanto mais você ignorar, quanto mais você jogar para debaixo do tapete, mais aquilo vai acumulando, 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 e depois para resolver é pior. Aprenda a perpetuar bênçãos e não maldições. Todos nós temos falhas e é nosso papel observar essas falhas e falar: tá, isso eu quero que os meus filhos tenham, isso eu quero que os meus filhos não tenham. Esses dias o bispo trouxe uma frase que ele falou: que mundo nós temos deixado para os nossos filhos? Mas na verdade é: que filhos nós temos deixado para esse mundo? O que você tem feito com o presente que Deus entregou nas suas mãos? Eu lidero o Ministério de Adolescentes já há 4 anos, mais ou menos. E todos os momentos que a gente abre um espaço para os adolescentes falarem, sempre, sempre, sempre o assunto família aparece. E junto com o assunto família vem o choro. Não é adolescente. Vem o choro. Pelos traumas, pelas feridas. E a maioria dessa dor não é por algo que foi feito. A maioria dessa dor é por algo que foi ignorado. É por algo que não foi escutado. É por algo que não foi conversado. Então hoje, novamente eu te digo: o que você tem feito com os presentes que Deus entregou nas suas mãos? Eu conheço pessoas, e eu não digo de adultos não, eu digo de adolescentes, que não acreditam mais em família. Eles não acreditam que eles possam agir diferente daquilo que eles presenciaram a vida inteira. Eles acabam bloqueando essa questão emocional, eles não conseguem se relacionar uns com os outros, eles não conseguem, pelos traumas que eles viveram lá atrás. Se você se identifica com isso, saiba que há esperança para você. A esperança. Em Salmo 147, versículo 3 diz que o Senhor devolveria alegria aos tristes de coração e curaria suas feridas. Ele tem feito isso hoje, amém? Dá para falar por diversas consequências da fuga. Eu falei sobre a codependência, vou falar só sobre 2. E a próxima é a frieza emocional. A frieza emocional, ela pode surgir em decorrência de uma quebra de intimidade com os pais no decorrer do crescimento. Quando você não recebe o que você precisa, eu digo emocionalmente, no tempo certo e da forma certa, isso acaba gerando uma sequela, algumas sequelas. E uma delas é a frieza emocional ou o coração de pedra. Alguém conhece alguém que você já comentou isso e tem um coração de pedra? Eu conheço.
Quantas pessoas nós olhamos e a gente fala, nossa, que pessoa durona, hein? Essa não chora, essa... Só que muitas vezes essas pessoas duronas são aquelas que eu disse lá no início, que estão vazias por dentro. Totalmente vazias. E elas tentam buscar serem bem-sucedidas na vida, tentam buscar fugir de tudo, tentam sair, tentam não entrar em contato com esse vazio. Porque entrar em contato com o vazio dói. Só que elas continuam vazias. Muitas características, como uma pessoa muito racional, insensível, às vezes ríspida. Muitas vezes a gente confunde essas características com um traço da personalidade de alguém. Mas muitas vezes essas características, elas se remetem a alguém que passou por uma quebra de intimidade de relacionamento com os pais no decorrer da vida. E por que isso é tão importante? Porque essa consequência, ela acaba sendo refletida em quem? Em Deus. Fala comigo, em Deus. E muitas vezes é uma área cega que a gente não enxerga, justamente por nós acharmos que é um traço da personalidade. E alguns exemplos, são pessoas que não conseguem se envolver emocionalmente. São pessoas que têm dificuldade em mostrar compaixão. Pessoas que não conseguem demonstrar carinho. Ela ama aquela outra pessoa, mas ela não consegue demonstrar carinho por ela. Pessoas que não conseguem se apaixonar. Pessoas que estão sempre confrontando as outras pessoas, ásperas, batendo de frente. Pessoas que nunca usam ou têm muita dificuldade de usar a expressão perdão. São alguns exemplos. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que Deus removeria o coração de pedra e trocaria por um coração vivo, de acordo com a vontade dele. Essa é a promessa. Tem solução. É isso que eu vim falar para vocês hoje. Tem solução. Eu conheço muitas pessoas que têm uma grande dificuldade de se envolver, de se abrir, de se relacionar, de ter intimidade. Muitas pessoas. E eu venho hoje aqui para dizer que tem uma solução. Deus, Ele tem o poder de tirar esse coração de pedra, de restaurar tudo que foi perdido na sua infância, na sua adolescência, tudo que você não teve durante toda a sua vida. Deus, Ele é capaz de suprir. Ele prometeu isso para a gente. E a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele tem esse poder, Ele vai cumprir na sua vida. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que tem jorrado do seu coração, reflita nisso. O que tem saído de dentro de mim? Lembra, lá de Hebreus, que nenhuma raiz de amargura, de dor, do passado, de trauma, de ferida, não deixe isso crescer. Porque além disso te contaminar, vai contaminar a sua família, a sua geração, a sua descendência. Tome uma decisão de quebrar com essa doença hereditária, com esses problemas que vêm do passado hoje. Assim como o pai do filho pródigo, Deus está de braços abertos, te esperando e falando, filho, vem. Ele não está te chamando, que nem ele fazia lá no Éden, para te punir, para te criticar, para colocar mais um peso em cima de você. Não, Ele está te chamando para você sair dessa zona de conforto, para você sair desse esconderijo que parece tão quentinho, mas que te afasta dele e te afasta dos outros. Deus tem te chamado para você voltar para casa. E para finalizar, a terceira parte, a gente falou sobre a trajetória de um filho perdido, as consequências da fuga, e chegou a hora de voltar para casa. E esse momento pode ser desafiador para muitos, pode ser a pior parte, mas também é libertador. Voltar para casa, se reconectar, pedir perdão. Mantendo no capítulo 15, vai no versículo 17. Diz assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? 18.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Volta lá no 17 para mim. Então, o que significa cair em si? Cair em si significa se arrepender. E se arrepender significa concordar com Deus de que algo de errado foi feito no meio do caminho. Não há restauração nos relacionamentos sem arrependimento e sem um coração que perdoa. Não há. Sem arrependimento e sem um coração que perdoa. E o perdão genuíno não é algo natural, é algo sobrenatural, porque foge da nossa capacidade. Perdoar o seu pai que te machucou, perdoar a sua mãe que nunca deu atenção para você, perdoar e entender que eles deram a você o que eles podiam dar, entender que eles deram a você o que eles receberam dos pais deles, entender que eles não tinham um manual para saber como tratar os filhos, saber perdoar, deixar isso para lá, não vem de nós, vem de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E eu te pergunto hoje, para qual casa você tem que voltar? Para casa com seus pais? Com seu irmão? Com a sua irmã? Com a sua família? Que é um dos relacionamentos mais íntimos que existem, além do relacionamento com Deus. Para qual casa você tem que voltar hoje? Se os seus pais não são mais vivos e você ainda carrega esse peso, será que é para casa com Deus? Para qual casa Deus tem te chamado hoje para você voltar? Deus está falando ao seu coração, escute. Não seja duro, não seja frio, não. Busque sensibilidade, porque Ele está falando com você agora. Ele está falando para qual casa você tem que voltar hoje. E eu não vou fazer mais rápido, vou falar mais uma vez. Para qual casa você tem que voltar? Com quem você tem que reatar o seu relacionamento? Para quem você tem que pedir perdão? Lembra que os nossos relacionamentos terrenos refletem e interferem no nosso relacionamento com Deus. Nós nunca iremos mais fundo, nós nunca iremos imergir, que é o nosso congresso. Nós nunca mergulharemos num relacionamento profundo com Deus, se nossos relacionamentos terrenos tiverem pendências. Deus tem te chamado hoje para você arrumar a sua casa. Porque Ele está na porta batendo e falando: filha, eu quero entrar e eu quero ceiar contigo. Eu quero ter relacionamento contigo. Deus está de braços abertos porque Ele anseia falar: este meu filho estava morto e veio à vida, estava perdido e foi achado. Deus está assim para você hoje. Ele tem falado: eu não posso fazer agora, é com você. O que eu fiz, o que eu podia fazer eu fiz. Eu já entreguei o meu filho para que hoje você fosse livre de tudo isso, de toda dor, de toda ferida, de tudo que fizeram com você na sua infância, no seu passado. Você é livre, porque eu já levei sobre mim as suas dores, as suas feridas. Elas já foram levadas lá na cruz. Elas já foram levadas lá na cruz, você está livre. Então, para que carregar esse peso? Para que continuar amarrado, com falta de perdão, com dor? Para quê? Esse pastor que eu comentei com vocês, ele disse que ele sofreu muito na infância dele, muito. E depois que ele casou, foi embora, ele demorou 6 anos para levar a filha dele para conhecer o pai. E ele falou que de forma inconsciente, ele estava punindo o pai dele por tudo que ele fez com ele. Ele não queria deixar as netas conhecerem o avô. Demorou 6 anos. E ele falou: não vale a pena. E aí lendo sobre ele, ele falou que não valeu a pena. Porque, se a gente refletir lá de Hebreus de novo, ele não estava fazendo mal só para o avô, para o pai dele. Ele estava fazendo mal para as filhas dele que não conheciam o avô. Então lembra que às vezes a sua ferida não está só te prejudicando, está prejudicando a sua casa. Então chegou a hora da gente quebrar com essa herança. Chegou a hora da gente quebrar com esse passado. Chegou a hora da gente dar um fim a isso.
Chegou a hora e o tempo já chegou. O tempo já chegou em que a liberdade está sendo derramada aqui nesta manhã. Deus está derramando liberdade. E a nossa liberdade não é a liberdade do mundo. Que nem esse filho pródigo achava, que era sair, curtir, beber e gastar. Isso não é liberdade. A liberdade que Deus nos promete é a liberdade da depressão, da comparação, da dor, das feridas. Essa é a liberdade que Ele tem prometido para os filhos dEle. Você é livre. Fala para a pessoa do seu lado, você é livre. Fala assim agora, eu sou livre. Porque Deus me libertou. Eu sou livre. Porque o meu Pai me libertou. O meu Pai. Você tem um Pai. Um Pai que diz em Salmos: mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonarem, eu nunca te abandonarei, eu nunca te esquecerei, eu nunca te deixarei. Aleluia! Você tem um Pai que te ama, um Pai que te ama muito. Nós temos um Pai que nos ama muito. E é triste ver filhos perdidos, crianças, adolescentes que não acreditam mais em família. É triste, dói, porque Deus morreu naquela cruz para que a gente tivesse família, para que a gente se relacionasse, para que a gente fosse livre. E tem tantos filhos vivendo escravos ainda. Cara, você é livre. Tome posse disso. Tome posse disso. Entenda que seu pai está aqui, ó. Filho, vem. Ele está descendo no jardim todas as tardes. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele está falando: meu filho, vem até mim. Vem até mim. Abra o seu coração, porque eu estou batendo. Ele está batendo hoje. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer tirar as teias de aranha. Ele quer tirar o que está aí tudo sujo. Ele quer trazer vida ao que estava morto. Saia do esconderijo, vem para a luz. Sai dessa prisão, vem para a luz. Jesus morreu por você, para que você não tivesse que carregar os traumas do passado. Muitos aqui sofreram abuso, às vezes do pai, da mãe, do tio, do primo. E por causa disso hoje você não consegue entender o que é o amor de um pai. Você não sabe, você não consegue entender o que é ser amado. Realmente você não entende o que é o amor de verdade. Você não entende alguém que possa te amar sem você oferecer nada em troca. Muitos aqui não entendem esse amor. Mas Deus hoje quer te mostrar como Ele é. Fica de pé. A gente vai finalizar. E a gente vai ler um versículo, que é uma promessa que está em Malaquias, que Deus prometeu para todos nós. A gente vai ler juntos, amém? Peraí que eu acho que desligou. No 3, 1, 2, 3. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Amém, Senhor, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada. Porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Sem a gente fazer nada, sem a gente merecer, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos amando e nos desejando. O Senhor continua batendo na porta do nosso coração e nos chamando pelo nome. E nos chamando pelo nome, falando: filha, eu quero ceiar contigo. Essa promessa é para cada um de nós aqui hoje. Perpetue bênçãos e não maldições na sua casa. Lembra que se você reproduzir os seus pais, mesmo que de forma inconsciente, os seus filhos vão te reproduzir. Então lembra, se apropria.
O que você tem feito com o que Deus entregou nas suas mãos? Deus tem te dado uma nova chance hoje de você se reconectar com o Pai. Deus tem te dado uma nova chance hoje de você sentir um amor que você nunca sentiu antes, que você nem sabe o que é. Quantos aqui cresceram sem um abraço, sem um eu te amo, sem um carinho no cabelo? Quantos aqui cresceram e tiveram que buscar isso lá fora, porque dentro de casa não tinha, e aí não via a hora de fazer 18 anos e ir embora e casar e fazer tudo diferente? Quantos aqui? É muito comum, e é muito triste. É triste, mas hoje Deus está derramando alegria, Ele quer restaurar, Ele quer mudar, e Ele está trazendo vida. Então a gente vai orar neste momento, e você vai orar. Você não vai ficar de boca fechada, você vai orar. E você vai pedir para que Deus tire essa dor que você carrega há tanto tempo. Esse peso, esse fardo, você vai orar. E Deus, Ele vai te libertar. Ah, Ele vai, porque Ele tem o poder. Só basta você tomar essa atitude de se abrir e de pedir ajuda. Que nem o Espírito Santo lembrou aquele pastor, o Espírito Santo está te lembrando hoje de que sozinho você não consegue, você precisa dele. Amém? Ergue as suas mãos bem alto, coloca a mão no seu coração, se sinta à vontade. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser sentar, senta. Se sinta à vontade, porque o teu pai, Ele está aqui. O teu papai, Ele está aqui. Ele está de braços abertos falando: filho, eu quero restaurar. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero limpar o seu coração. Eu quero tirar esses traumas e essas dores que você carrega há tantos anos, desde a sua infância, que te marcou quando você tinha 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10, 14, que te marcou. Eu quero tirar essa dor da sua mente, do seu coração, e eu quero te libertar, porque Deus tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de te abraçar, de restaurar aquilo que foi morto. Ele tem o poder de trazer o amor, de trazer o abraço, de trazer o carinho que você nunca sentiu. Ele tem esse poder. Então peça a Ele: Deus, eu quero sentir. Deus, eu preciso sentir. Nós somos seres sensitivos também. Eu quero sentir esse amor que eu nunca senti antes. Papai, eu quero sentir esse amor. Você é um filho. Você é um filho amado. Se aproprie deste amor. Se aproprie dessa filiação nesta manhã. Oh, papai. Oh, Senhor, quantas pessoas aqui carregam pensamentos, carregam traumas, carregam dores que elas nunca conseguiram vencer. Pai, mostra para elas de que o Senhor é capaz de ajudá-las. Mostra para elas de que o Senhor é capaz de restaurá-las. Mostra, Senhor. Mostra o teu poder, mostra o teu amor. Nós não aceitamos mais viver, Pai, numa cadeia, nas prisões, nas correntes. Pai, eu quero presenciar, eu quero vivenciar essa liberdade que a Beatriz está falando. Eu quero, Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, Pai, da dor. Eu quero ser livre do passado. Eu quero aprender a perdoar o meu pai. Eu quero conseguir perdoar a minha mãe. Eu quero perdoar os meus tios, as minhas tias, quem me machucou. Eu quero liberar o perdão, Senhor. Eu preciso da Tua graça, Pai. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Peça a Ele. Peça a Ele. Pai, nós finalizamos essa palavra crendo naquela promessa. Aquela promessa que vai se cumprir, de que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E nós levamos essa promessa junto conosco para nossa casa, crendo de que o milagre vai acontecer, crendo de que esta manhã não foi em vão, crendo de que nós não viemos aqui por um acaso, não. A nossa vinda nesta manhã para essa igreja teve um propósito, e nós vamos praticar e vamos colocar em prática, e nós vamos conseguir, por meio da Tua ajuda, Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer e ser livres pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, aplauda Ele. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Pai.